Hoje é dia de refazer capa. Bora falar um pouquinho sobre Warbreaker? Olá, vidas e vidas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Audição Literária. Esse aqui é um quadro novo no qual eu refaço capas. Para quem não sabe, eu trabalho com design gráfico, design digital, e eu pensei em aproximar um pouquinho mais o design com os livros, são duas paixões. E como eu nunca vi uma capa bonitinha de Warbreaker, né? Todas que eu vejo não são assim tão legais, não fazem jus, né, ao livro, né? Eu tenho esse daqui. Tem um outro que é bastante comum, vou deixar aqui, né, que eu também não gosto tanto. Eu acho que essas são as mais comuns. Se tiver alguma outra, eu vou deixar passando aqui para vocês. Eu achei interessante trazer a minha versão da história, né, enquanto eu discuto e falo um pouquinho sobre esse livro, que foi um livro que eu li no ano passado. Eu já esperava gostar, porque, é Sanderson. 2, as pessoas já falavam muito bem desse livro, mas eu não esperava gostar tanto. Eu não esperava que fosse virar um favorito, sabe, da Cosmere. Então eu peguei muito carinho por essa história e eu queria registrar um vídeo no canal sobre ela. Então eu achei que casou direitinho. Então fazer uma capa, minha versão dessa capa, e falar um pouquinho dessa história. Então bora lá pro computador. Eu vou mostrar, então, para vocês alguns processos. Eu não consegui registrar tudo, mas eu registrei grande parte ali das ideias que eu tive tendo para a capa. Mas depois eu vou mostrar também a versão final. Bom, vamos lá. Como sempre, eu começo ali pelas partes da fonte. Assim. A fonte, às vezes, vai me trazer um mood, sabe? Para saber como que eu vou tratar essa história, qual que vai ser, por exemplo, a organização assim, das coisas. Então, sempre quando eu vou fazer uma coisa, eu começo pelas fontes. Então, eu comecei testando ali algumas fontes interessantes, eu já tinha baixado algumas coisas, né? E, bom, vamos começar a falar, enquanto vocês vão vendo aí a minha luta em tentar procurar a fonte ideal. Vamos começar a falar um pouco sobre essa história, sobre o que é Warbreaker, né? Eu tenho muita dificuldade para falar Warbreaker, é um trava-língua para mim. O cenário dessa trama, então, são dois reinos que não poderiam ser mais diferentes assim entre si. E eles têm uma longa história, sabe? Idris e Hallandin. E que resultou numa tensão muito forte, né, entre eles. Tão forte, então, que a gente começa essa história numa pré-guerra. O rei de Idris prometeu a mão da sua filha mais velha, a Vivena, pro rei deus de Hallandin. Mas ele tá meio que inseguro, né? Porque, primeiro, será que se ele enviar ela para lá, será que eles vão matar ela, né? Segundo, que como eles estão ali meio que prestes uma guerra estourar, ele quer ter as melhores pessoas ao seu lado. Então, o que ele faz? Ele acaba mandando a sua filha mais nova para se casar. Então, ele acaba encontrando uma brecha nesse tratado e ele acaba enviando a pobre da sua filha mais nova, a Ciri, no lugar, então, da Vivena, para casar com esse rei deus, o Susebron. Uma pausa, né? Aqui eu vi que geralmente, eu pesquisei a fonte, e eu vi que no título geralmente se usa fonte sem serifa, e a fonte, então, do título geralmente é uma fonte mais serifada, né? Livros de fantasia geralmente usam essas fontes mais serifadas, né? Mais classiconas. E aí, voltando, então, para a história. Algumas coisas acontecem, então, a partir dessa decisão do rei, então, de Idris. A filha mais nova, então, encara isso como uma oportunidade. Então, ela pensa que o pai dela está confiando algo a ela, né? Então, ela se achava imprestável até então, inútil. Então, ela pensa, caramba, meu pai está confiando em mim, então eu preciso chegar lá, preciso descobrir coisas, preciso ajudar a parar essa guerra. Meu papel é importante. Ela, assim, nem imagina que ela tá sendo meio que descartada por ele, sabe? E aí ela entende isso e ela vai obstinada pra lá.
E a filha mais velha, então, agora se sente a inútil, porque toda a sua vida ela foi, então, preparada para esse casamento, né? Preparada para ser enviada para Halloween. E aí, de repente, se ela não vai ter isso, né? O que que ela é? Então, o que que sobra para ela? E aí, ela toma uma decisão, né? Ela decide ir para Halloween também, né? Primeiro para salvar a Ciri, porque ela fica pensando, meu Deus, ela foi mandada para lá, ela vai morrer, porque ela não tem preparação, ela não tem nada. E segundo, para também ver o que ela pode fazer com essa guerra, se ela pode tentar fazer alguma coisa com relação a essa guerra. E aí, né, como a história começa centrada nessas duas irmãs, né, o grande pontapé inicial dessa história, eu queria muito retratar elas de alguma forma. E eu queria que elas estivessem em lados opostos, né, nessa capa. Foi, assim, uma luta tentar retratar elas nessa capa, porque eu colocava elas de um lado, não dava, eu colocava elas de outro, não dava. Vocês vão ver que até chegar na coisa ideal, levou tempo. Mas a ideia, assim, desde o início, era tentar colocar elas em lados opostos. Então eu comecei tentando colocar, tipo, elas de ponta cabeça, cada uma de um lado, porque existem muitos desencontros. E a gente encontra, a gente quer que elas se encontrem logo, que elas meio que elas lutem juntas, né, que elas se ajudem. E aí isso não acontece, a gente fica frustrado. E aí eu tentei retratar isso nessa capa de alguma forma, mas foi difícil. E aí vocês vão ver que eu vou retratar uma espada, mas vocês vão entender mais pra frente o porquê dessa espada, né? Porque além dessas dessas duas mulheres, a gente acompanha também um panteão de deuses. É o local, inclusive, que a Ciri fica ali quando ela chega em Halloween, né? Que é o próprio Olimpo dos deuses ali do Sanderson, né? É um lugar muito divertido e recheado de gente ruim. Porque aqui a gente tem, por exemplo, a deusa da misericórdia, que é assim, não tem nenhuma piedade. A gente tem aqui a mãe de todos, que é fria e não gosta de ninguém. Então, geralmente, assim, não é com todos, mas geralmente a pessoa que tem um nome assim, ela é o oposto daquilo. Eu achava muito engraçado. E são um bando de gente que vive assim para ser paparicado, que vive no luxo, vive assim para ver os meros mortais assim se humilhar na frente deles, e por aí vai. Mas eles são divertidos, é divertido assim ver eles assim, eu me divertia na parte deles, né? Mas assim, por que deuses? Porque aqui nessa história a gente tem dois tipos de magia. São dois tipos de magia. Eu acho que tem mais, só que agora eu só lembro desses dois. Então eu vou falar desses dois tipos por enquanto. Eles meio que são os deuses retornados, né? Porque depois que eles morrem, eles voltam à vida, né? E depois que eles voltam diferente, né? Então é meio que um sorteio, assim. Alguém morreu, quando a pessoa volta é porque ela é um retornado, agora ela é um deus. E ela volta diferente, com condicionamento diferente, condicionamento físico, né? Então, por exemplo, essa pessoa agora ela não sofre mais de dores, ela é toda diferenciada agora, e ela tem direito a algumas dádivas. E tem um personagem, um deus, chamado Lightson, que, assim, Lightson the Bold, né, que é o grande, que ele não se sente um deus, né? Ele se sente, assim... Ele não se acha porcaria nenhuma, ele acha que ele é uma fraude, ele vive tentando contestar o que ele é, ele vive desacreditado. A função dele é criar argumentos para provar que ele não é nada, sabe? Que ele não é um deus. Até metade da história eu ficava muito... Meu Deus, qual é a desse personagem, sabe? Eu não aguento mais esse personagem, porque esse personagem realmente é um inútil. Ele é o que ele tá se provando ali. Porque, além disso, ele também era um idiota ali na história. Só que ali, em determinado ponto, vira uma chavinha e eu comecei a enxergar esse personagem e ver que ele, na verdade, é muito inteligente. E que ele era também genial, sabe? E aí, a partir daí, ele começou a crescer muito pra mim.
Até que ele se transformou no meu personagem favorito da história, sabe? E um dos meus personagens favoritos do Sanderson, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, sério, não fale mal do Lightson mais perto de mim. Eu acho que foi muito proposital o Sanderson fazer isso com ele no começo pra gente desacreditar o personagem e depois mostrar, sabe, o potencial dele, porque ele é maravilhoso. E eu queria muito proteger ele de todo mal, mas ele sabe se proteger. Mas eu queria muito guardar ele num potinho, porque ele é um personagem muito precioso e me ganhou demais, sabe? É o meu personagem favorito. E aí a gente tem outra forma de investidura, né? A gente tá chegando lá. Vocês estão vendo aí eu fazendo uma espada. Vocês vão entender. Aí, gente. A outra forma de investidura aqui, né, é a respiração. E ela tem poder e você pode utilizar ela para despertar um objeto, por exemplo, né? Dar um comando para ele. Por exemplo, como um boneco de voodoo mesmo. É muito legal, gente. E existem alguns personagens que conseguem colecionar respirações, sabe? Existe um grau assim, sabe? Se você tem tantas respirações, você é isso. Se você tem tantas mil respirações, você é isso. É muito, muito, muito legal. Quanto maior o número de respirações que você tiver, então, mais poderoso você é. E a gente tem um vislumbre, né, de como esse poder funciona com o Vasher, que é outro personagem que te acompanha, mas de forma tímida, infelizmente. Eu não vou perdoar o Sanderson por isso, porque esse personagem tem muito potencial para se tornar favorito. Ele só não é favorito porque eu não tive tanto dele quanto eu gostaria. Então eu queria saber mais desse personagem. E ele é muito bom nisso, né, como eu falei para vocês. E ele carrega uma espada senciente, sabe? Super tagarela e super, super, assim, bem-humorada e super maligna. E, assim, foi a minha parte favorita dessa capa, foi fazer a Nightblood, porque vaza até, assim, onde ela tá, fica obscuro, assim, sabe? E aí vaza também escuridão, para vocês terem uma ideia, assim. E eu queria muito mais dessa espada, só que o que me conforta é que eu sei que o livro 2, que ainda vai sair, tá intitulado como Nightblood. Então eu sei que vai vir aí mais sobre essa espada, sabe? Porque eu queria, assim, tipo, diversos capítulos só sobre o Vasher e a Nightblood, porque eu queria saber, queria conhecer mais sobre eles. E tinha só alguns livros, assim. Uai, eu quero saber mais sobre eles. Mas foi muito divertido. Quando tinha, assim, era super divertido. A conexão entre eles, assim, é muito legal. Eu acho que um dos pontos altos desse livro também é a gente não saber quem que é o vilão realmente, sabe, dessa história. Porque a tensão, sabe, tá aí, a guerra tá quase explodindo, e você pensa, quem que é isso? Quem que tá fazendo tudo isso, sabe? É o Suzebon, né, o Rei Deus? Será que são os sacerdotes? Quem será, né? E até descobrir, você vai desconfiando de todo mundo. Você fica com o pé atrás, assim, de todo mundo. E eu acho que eu gostei tanto dessa história, né? Porque, sim, tudo é muito redondinho, assim, a construção do mundo. A magia realmente... aqui eu coloquei... Eu não, gente, olha, eu fiquei com muita dúvida se era a magia como você nunca viu, ponto, ou se ficava muito redundante, a magia como você nunca viu antes. Depois eu tirei o antes, porque eu achei que estava muito redundante. Então, qualquer coisa vocês me falam aí nos comentários se realmente estava errado, mas eu tirei depois. Enfim, realmente é a magia como nunca vi antes, porque eu fiquei atordoada assim com a magia, porque não é complexo, é muito, muito, muito legal. Só que o ponto alto, assim, de verdade, são os personagens, sabe? E é isso que me conquista, assim, numa história. Eu amei, assim, até os antagonistas, assim. Tem alguns personagens aqui nessa história que não prestam. Quando você descobre, assim, você não consegue nem sentir raiva desses personagens, porque eles são muito bons.
Esses personagens, inclusive, são muito melhores do que certos protagonistas de outras histórias do Sanderson. O Axel Wayne. O arco da Ciri, assim, é todo fofinho. O arco da Vivena é muito bom, assim. É um arco cheio de reviravoltas. O do Lightsong, assim, nem se fala, como eu falei pra vocês, é o meu favorito. O Vasher fica, assim, com vontade de quero mais. É, assim, uma história que, por exemplo, demora pra se desenvolver. Ela tem um ritmo bem lento, mas isso não te incomoda, porque mesmo quando ela está com aquele ritmo lento, ela está sendo desenvolvida. Então, assim, os personagens estão sendo desenvolvidos, a gente está sentindo ali a tensão da guerra, sabe? A gente não fica preocupado um pouco com a tensão, mas, né, ao mesmo tempo, no final a gente tem a tal da Avalanche Sanderson, né? Que ali são as últimas 150, 100 páginas, que aí não para, sabe? É ação, é muita coisa acontecendo. E aí, gente, é tudo de bom. E eu fico feliz de verdade, assim, que vai ter uma sequência, porque eu quero voltar para esse universo. Eu quero voltar para esse universo, eu quero voltar a ver esses personagens que eu aprendi a gostar tanto. Ali, nesse momento, eu começo a colocar algumas partezinhas, então, coloridas, porque essas partes aí são as partes da respiração. Então, a respiração, ela tem cor, né? Essa é uma história muito cheia de cor. Então, aí eu tentei refletir, colocar um pouco de cor nessa capa, né? E assim, conforme eu tava fazendo, eu ficava imaginando se não tivesse feito holográfico, sabe, na capa. Eu acho que ia ficar muito legal, assim. Eu ia amar. Mas é isso, desde quando eu imaginei que eu faria uma capa, eu imaginei eu colocando esses efeitozinhos de arco-íris para sinalizar a respiração, sabe, de alguma forma. Vocês viram que eu tive uma grande luta com relação a. Ó, olha a minha luta. Eu não gostei daquelas meninas lá. E aí eu fui tentar colocar outras. E aí eu coloquei umas outras ali, olha. Gente, foi muito difícil. No final vocês vão ver que eu desisti de todas essas e peguei outras, assim, completamente diferentes. Ai, mas olha, não foi fácil. Não foi fácil encontrar a Vivena e a Ciri ideais, viu? E aí, mas assim, eu segui tentando. Não, e assim, essa proposta nem dava, porque eu queria elas de costa uma pra outra, né? Aqui, ó, eu viajei, porque, tipo, parece que elas estão de frente uma pra outra. Então, não tem nada a ver. Eu já vou desistir dessa ideia daqui a pouquinho, vocês vão ver. Mas foi difícil. Foi difícil. Não tá no cronograma da trama, né? Mas eu gostaria muito que a trama lançasse esse livro aqui, né? Porque ele é muito bom, de verdade, sabe? Eu sei que ele é um pouquinho importante também, né? Pra saga de Stormlight, porque tem alguns personagens que vão aparecer lá na saga de O Caminho dos Reis. Então, eu acho que seria interessante eles lançarem também. Mas não tá no cronograma, pelo menos o que vazou, né? Do ano que vem. Eu queria muito que saísse, né? Mas, enfim, se não sair, pelo menos assim, o inglês se você tiver inglês mais ou menos, eu acho que compensa você tentar, sabe? Porque é super tranquilo. Ah lá, aí agora eu fui lá e coloquei de costa uma pra outra. Eu fui tentar, mas realmente não ficou bom também. Aí, tava tentando, né, gente? No design é isso, é tentativa, 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 até ficar legal. Mas sobre o inglês ainda que eu tô falando, mas se você tiver, então, vontade de encarar essa história, eu recomendo, porque é super gostosinho e não é difícil. Bom, eu gravei até aí, então, né, só que depois, então, em off, eu mexi, e aí eu cheguei num resultado até que foi mais satisfatório.
Então, né, eu achei ali a Vivena e a Ciri, que eu falei, bom, são elas, e é isso. E aí eu achei que também faltava um fundinho para essa história. E eu coloquei Hallandrin, sabe, ali, né? Então é como se elas estivessem ali em Hallandrin e tivesse meio que de costas uma com a outra, porque elas não se encontraram ainda, né? Então esse foi o resultado final. A gente tem Nightblood, então, como protagonista da minha capa. A gente tem, então, Ciri, também Vivena, e ao fundo, Hallandrin, que é o grande cenário dessa história, que é onde grande parte da história se passa. E a gente tem esses elementos holográficos, então, que simbolizam a investidura dessa história, né? Eu espero que vocês tenham curtido, né? Eu tô embarcando agora nesse mundo de capas, né? Eu gosto, tô gostando, então, de começar a fazer. Quem sabe eu descolo uns jobs aí mais pra frente, né? Mas esse foi um resultado satisfatório, que eu curti, que eu gostei. Eu acho que se tivesse essa capa, com esses elementos holográficos assim, com um verniz localizado, no Warbreaker ali, eu acho que ia ser lindo. E eu achei que a minha Nightblood ficou super estilosa. Eu espero que vocês tenham gostado, então, da minha capa. Fiz ela com muito carinho, porque essa é realmente uma história que eu amei conhecer. E me contem, então, o que vocês acharam, se você já leu a história, se acha que combinou. Se você não leu, se você ficou instigado, então, pelo que eu falei, pelo que eu coloquei na capa. Vamos conversar aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários uma sugestão, um livro que é interessante, que você gostaria, então, que eu lesse e que não tem uma capa tão bonita. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você ainda não curtiu e recomenda o vídeo para os amigos. Até a próxima!